Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês mais uma técnica de espectroscopia ótica, que é a espectroscopia no infravermelho por FTIR, né, por transformada de Fourier. E eu trouxe aqui para vocês um equipamento bastante compacto, que é da empresa Agilent Technologies, e ele chama Carry 630. Né? Eu vou mostrar hoje para vocês dois acessórios que nós temos, que é um para medida de amostras líquidas, ele se chama Dial Path, né? Ele tem um disco aqui onde eu consigo mudar o caminho óptico para eu coletar o espectro da minha amostra, né? Vai ser uma medida por transmissão. E também eu trouxe o ATR, que é um dispositivo bastante conhecido para quem faz esse tipo de espectroscopia, né? Então, começando aqui pelo programa utilizado, a gente utiliza esse Microlab PC, né, o software dedicado da Agilent Technology para esse tipo de equipamento, né? E na tela inicial nós temos então onde entra com a senha, geralmente a senha genérica fornecida pelo fabricante, né? E nós temos então acesso à tela de configuração do equipamento, né? A gente vê aqui pela imagem do equipamento nessa tela, ele já reconhece qual acessório está conectado, tá? Então, eu estou aqui com esse dispositivo que eu falei que chama o Dial Path, ele já identificou que eu estou com esse acessório conectado. Depois eu vou mostrar para vocês a troca pelo outro acessório, vocês vão ver que ele vai identificar sozinho essa troca, tá? Então, ele é um equipamento bastante amigável de utilizar, tá? Então, eu posso iniciar a minha coleta aqui, só que eu tenho que tomar o cuidado para utilizar o método correto, né? Então, se eu tenho uma amostra muito específica, posso criar um método muito específico para a minha amostra, tá? E como que eu faço isso? Eu entro nessa janela de métodos, né? Eu clico em métodos e vou escolher aqui uma gama de testes já pré-definidos, ou eu vou criar o meu, tá? Então, eu já tenho aqui um que eu costumo utilizar e eu vou mostrar para vocês como que ele é configurado, tá? Então, algumas coisas importantes aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês têm que prestar bastante atenção quando for fazer essa configuração, se você for ficar trocando de amostra constantemente, é interessante que você faça essa checagem da limpeza do cristal a cada coleta, né? Então, eu vou deixar aqui ele selecionado, isso significa que se eu trocar de amostra, o equipamento, ao final de uma medida, ele vai me solicitar que eu limpe novamente esse cristal, tá? E a mesma coisa aqui sobre o espectro de fundo, né, o background. Então, eu posso utilizar o mesmo para várias amostras, isso eu faço delimitando aqui que após 1 hora, 2 horas, ou o tempo que eu achar adequado, ele vai me solicitar uma nova medida de background, ou eu deixo aqui para ele a cada amostra me solicitar essa medida, tá? E aqui é quantos espectros ele vai coletar para essa medida. Um outro parâmetro importante aqui nessa aba de instrumento é o intervalo de comprimentos de onda que eu desejo fazer a minha medida. Então, eu posso fazer esse total, né, o full, é o espectro completo, que ele vai então de 4.000 a 650 centímetros a -1, ou se eu sei que a minha amostra tem um espectro já mais ou menos que eu conheça, eu posso tirar o full e determinar aqui, mudar o início e o fim da minha coleta, tá? Eu vou deixar aqui no full. E a gente costuma utilizar um padrão aí de mais ou menos 8 coletas, tanto para o background quanto para a amostra, mas isso você pode mudar, porque isso pode ser, se a sua amostra tem ela tem uma absorção maior ou menor, né? Você pode definir aqui para ele fazer mais coletas durante a sua aquisição. E a resolução também do equipamento é um outro parâmetro que a gente presta bastante atenção, porque você pode querer um espectro com mais resolução ou menos, né? E esse equipamento aqui permite, então, a gente variar de 2 centímetros a -1, que é a menor resolução possível dele, ou até 16 centímetros a -1. Eu vou deixar em 4 aqui para fazer as amostras, e os demais parâmetros a gente deixa a configuração já indicada pelo fabricante, né? Então, eu costumo não mexer, tá bom? Então, esse é o método, vou deixar ele ativado, então, sempre que eu escolho um método diferente, eu tenho que ativá-lo, né? Então, ele fica aqui, aqui eu tenho certeza que eu estou usando o método que eu escolhi, né? E eu posso, então, iniciar a minha amostra, tá? Então, se a gente
olhar aqui nessa tela, ele está pedindo o quê? Para a gente limpar o sensor, né? Então, quando você vê aqui nesse dispositivo, ele tem uma janela aqui embaixo, né? Tem um cristal aqui, e ele tem também em cada caminho óptico disponível, nas posições aqui que eu tenho, que é a posição 1, 2, 3, eu também tenho um cristal, e eu preciso limpar esse cristal a cada vez. Então, agora eu vou fazer o procedimento de limpeza desses cristais, tá? E eu vou explicar para vocês por que a gente precisa limpar também esses 3 cristais a cada vez que eu fizer uma amostra, tá? Então, eu vou pingar aqui uma gotinha de acetona e com um lencinho de papel macio, né? Eu vou realizar a limpeza dessa janela, tá? E vou também fazer a limpeza dos outros cristais. Por quê? Né? Quando eu coloco uma amostra aqui nessa posição e eu giro essa roleta, eventualmente as janelas, né, de cada posição vai ter contato com a amostra, né? Então, esse procedimento da gente limpar tanto a janela daqui de baixo, onde posiciona a amostra, quanto as janelas de cada caminho óptico, é importante para a gente não se esquecer qual janela foi utilizada e ela pode ficar suja para a próxima medida, né? E eu posso ter uma coleta errada do meu espectro. Então, aqui eu limpei todas as janelas, né? Eu vou colocar aqui numa determinada posição, por exemplo, a posição 1. Aqui ele está mostrando a 3, eu vou deixar na 1 no meu, para fazer a coleta do background. Então, na hora que eu clico em Next, ele vai fazer essa checagem do cristal, né? E aqui é só porque ele estava no outro método antes, vou dar um OK aqui, ele vai fazer a coleta do background, e agora ele está pronto, então, para eu posicionar a minha amostra. Quando eu quero posicionar a minha amostra, eu giro essa roleta de forma que eu fico ali com o meu espaço livre e eu consigo, então, posicionar a amostra sobre o cristal. Então, vou colocar uma gotinha, né, e vou girar a minha roleta até a posição determinada, tá? A diferença entre essas posições aqui é que um é o meu caminho óptico menor, no meu equipamento ele é 30 microns, isso aqui você escolhe quando você compra o seu equipamento. A posição 2 no meu é 500 microns e a 3 é de 1000, tá? Então, eu vou deixar na minha posição 1 e vou apertar no próximo. Nessa janela, eu tenho um espectro rápido da minha amostra. Então, o que eu vejo aqui é o meu espectro em tempo real, tá? Então, na hora que aqui é o momento também que eu vou dar um nome para minha amostra. Eu coloquei aqui uma amostra de álcool, né? E eu vou clicar em Next e ele vai fazer a aquisição dessa amostra. Então, aquele número 8 lá, que era 8 scans, né, 8 medidas, que a gente escolheu naquela etapa de configuração, é onde, então, ele fica aquele tempo fazendo o processamento, né? O espectro já está salvo. Se eu quiser, então, fazer uma nova amostra, é o que acontece aqui, né? Ele vai voltar para a tela me pedindo para limpar novamente o meu cristal, porque na configuração do método eu disse, eu quero que faça a checagem do cristal a cada varredura, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês em termos desse acessório é que qual que vai ser a diferença, né, na hora que eu girar os diferentes caminhos ópticos aqui, qual que vai ser a influência disso no meu espectro, né? Então, eu posso aqui colocar, vou repetir só para vocês verem essa questão, eu vou colocar aqui na posição 1, né? E esse é o meu espectro. Se eu mudar para a posição 2, eu tenho um incremento do meu espectro, né? Então, o que que acontece? Eu tenho mais amostra na frente do meu sensor, então meu sinal é maior. Então, eu vou voltar aqui para a posição 1, ó. Então, vocês vão ver que o espectro está aqui, né? E de 30 para 500 microns, de 30 microns para 500 microns, eu tenho muito mais amostra e por isso o meu sinal é maior. Então, eu vejo que a posição 2, se eu colocar na 3, vai ficar maior ainda, né? Eu vou ver muito mais ruído, né? Então, eu vejo que a posição mais adequada para essa amostra é realmente a posição 1, tá bom? Então, agora que a gente já fez a demonstração com esse acessório, eu vou trocar o acessório,
né? Vou voltar lá para o Home. Eu vou trocar o acessório, vocês vão ver a questão que eu falei de que o equipamento ele já reconhece essa substituição de acessório, tá? Então ele é simples aqui de fazer a troca. Eu simplesmente removo um acessório, né, e troco pelo outro, tá? Então eu vou colocar aqui o dispositivo que é o acessório do ATR, né? E o equipamento, daqui a pouco ele já vai perceber essa mudança. Vou só cobrir aqui a parte ótica, né? E aí, como vocês podem ver, já apareceu aqui a imagem do ATR, né? Que é esse outro dispositivo que eu coloquei aqui, tá? O ATR é um acessório que ele pode tanto fazer leitura de amostras líquidas quanto amostras sólidas, tá? Então, o procedimento de configuração é basicamente o mesmo, né? Mas eu vou trocar aqui o método, porque como a gente estava com o Dial Path antes, eu vou escolher um método que é o ATR, né? Vou ativar esse método, vou verificar aqui a configuração dele, só para ver se ele não está fazendo muitas amostras, né? Olha lá, ele está fazendo 140 scans, então eu vou colocar 8 aqui, para ficar uma medida mais rápida, só para a gente fazer essa demonstração, né? E vou salvar como um método diferente aqui para ele não sobrescrever. Vou colocar aqui a TR2, salvar e vou ativar esse método. Então, na hora que eu clicar em Start, ele vai pedir também para eu fazer a limpeza do cristal. Então, para limpar o cristal, é só colocar uma gotinha de acetona ou álcool isopropílico, né? Ou solvente que você estiver acostumado a utilizar no laboratório, né? Que for recomendado. Faz a limpeza com um lencinho e aperta em Next. Então, ele vai checar se o cristal está limpo, né? Vai fazer a coleta do espectro de fundo, né? E ele vai estar pronto para a gente colocar uma amostra, tá? Se eu quiser utilizar uma amostra líquida, é o que ele está falando aqui, ó. É só posicionar a minha amostra e realizar a medida. Se eu tiver com uma amostra sólida, né? Então, vamos primeiro mostrar uma amostra, fazer com o líquido, para vocês verem que vai dar um resultado semelhante ao anterior, né? Eu tenho aqui o espectro rápido, né? É que a minha amostra vai evaporar. Essa é a vantagem do Dial Path, né? Ele evita, como fica uma janelinha menor, ele evita que a amostra ela evapore mais rapidamente, né? Então aqui ele vai fazer as 8 coletas que a gente selecionou lá nos métodos, né? E tá feita a medida. Então ele vai retornar para a tela inicial, né? E pedir para a gente fazer a limpeza novamente. Então agora eu vou utilizar uma amostra sólida, né? Então, o que eu tenho que fazer nessa etapa? Se eu tenho deixa eu só passar aqui que a gente já fez a limpeza do cristal, esperar ele fazer a coleta do background, e ele vai avisar que a gente pode, então, colocar a amostra, né? Então, se eu tenho a amostra sólida, eu tenho que colocar a quantidade de amostra suficiente só para cobrir a janelinha do cristal, né? Depois ele tem essa outra parte aqui do acessório, eu vou girar e eu vou baixar rodando esse botão, ele vai fazer pressão e vai compactar a amostra em contato com o cristal, tá? Se eu giro, ele vai dar um clique, isso indica que está na pressão adequada. Aí deu o clique, eu sei que a amostra está bem posicionada, vou clicar em Next, ele mais uma vez vai mostrar aqui o espectro rápido pra gente, né? E é uma amostra de açúcar, então vou colocar aqui, açúcar, e ele vai fazer a coleta, tá? Esse equipamento, ele geralmente não mostra pra gente o espectro final, né? Então, a imagem que a gente fica do espectro é aquela mostrada durante o espectro em tempo real, né? Na aquisição rápida, mas o espectro fica armazenado lá direitinho na sua pasta, tá bom? Então, esse foi a utilização. Depois, para remover a sua amostra, né? Só soltar aqui e fazer a limpeza do cristal mais uma vez, né? Ele fica pronto para a utilização do próximo usuário. Então, o último detalhe que eu quero mostrar para vocês é que o equipamento ele vem com 2 ponteiras aqui para você fazer pressão, né, sobre a amostra sólida para compactar sobre o cristal, tá? Então, ele vem com
tem dois tipos, né? E essa ponteira, ela fica aqui do lado, ó. Então, se você desejar substituir a ponteirinha, aqui é uma mais côncava, né? E a outra é plana. Então, se você desejar substituir, ele fica aqui, né? Com fácil acesso para você fazer essa substituição. E é bom também que ele rosqueie ali como um parafusinho e você não perde essa peça, tá? Então, depende da sua amostra, se for um volume maior, né, que você deseja compactar, você pode usar essa côncava ou a plana, né, se você tiver uma quantidade menor de amostra, tá bom? Então, é isso sobre a aquisição. O que eu queria mostrar agora para vocês, falar um pouquinho, é sobre como que esses dados, eles devem ser analisados, não, como que esses dados vão ser extraídos dessa medida para você trabalhar, por exemplo, ou no Excel ou no Origin, né? Uma questão importante aqui eu não sei por que, né, que a empresa fez dessa forma, mas quando a gente pega os dados, a gente não tem acesso ao eixo X, né? Então, a gente não tem os valores correspondentes ao eixo X do nosso espectro. Então, só vou mostrar aqui para vocês, vou pegar um dado. Então, eu vou abrir aqui um exemplo para vocês, só para verem, ó, eu abri aqui no bloco de notas, como que sai um dado de uma medida feita nesse equipamento, tá? Então, a gente tem aqui uma simples coluna, tá? Então, isso aqui é a medida do espectro dessa amostra, mas só os valores correspondentes à intensidade, né, do eixo Y. Mas, se você reparar aqui, ó, eu tenho esses dois valores, tá? Então, o que que é isso? Um é o comprimento de onda inicial, né? Ele faz a medida do maior para o menor aqui, né, em centímetros a menos 1, e o final, tá? Então, e eu tenho essa quantidade de pontos aqui, né? Então, eu tenho 3.492 dados extraídos, né? Então, você vai ver aqui que é uma tabela bem longa. Ou seja, se eu tenho o comprimento de onda inicial, eu tenho o comprimento de onda final e tenho a quantidade de dados extraídos, é isso que eu vou precisar para montar a minha coluna do eixo X, tá bom? Então, é isso aqui que vocês vão fazer. Vão pegar esses dados, né? Isso aqui sempre acompanha o espectro, e aí vocês vão calcular, sendo que esse aqui vai ser o primeiro, né? Então, esse é o 4.000.2, tarará, corresponde a esse primeiro valor feito a aquisição, e esse daqui vai ser o último valor adquirido, né? Então, eu vou simplesmente calcular o intervalo aqui entre um comprimento de onda e outro, né, a partir da quantidade de dados que eu tenho, e vou criar o meu eixo X, tá bom? Então, independente da quantidade de dados você extrair, sempre vai estar aqui essa informação, e com isso você vai ser capaz de criar o seu eixo X e plotar o seu espectro completo conforme você deseja, tá bom? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada pela atenção.